Você que acompanha o canal Biologia 10, é uma tremenda satisfação tê-lo aqui. Eu sou o professor Henrique Noronha e hoje nós vamos falar sobre magnificação trófica. Esse assunto cai demais no Enem, viu? Nós temos questões do Enem lá no final do vídeo. Agora, o que nós vamos fazer? Coloca a faca nos dentes e vem comigo. Olha só, o que nós temos aqui nesse slide? Nós temos o conceito de magnificação trófica. Magnificação trófica vai ser o acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar. Ou acúmulo de substância tóxica ao longo da cadeia alimentar. Observe essa cadeia alimentar aqui. A alga serve de alimento para a larva, que serve de alimento para um peixe pequeno, que serve de alimento para um peixe grande, que serve de alimento para o homem. Aonde é que você está vendo mais substância tóxica? Admita, hipoteticamente, que esse pontinho verde é substância tóxica. Aonde é que tem mais? É na base da cadeia alimentar, na alga, ou é no topo da cadeia alimentar, no caso o homem? É sempre no topo da cadeia alimentar, ok? Guarde essa dica. Viu substância tóxica em uma cadeia alimentar? Quem vai acumular mais vai ser quem está no topo da cadeia. Nesse slide nós temos aqui o DDT. Pessoal, o que é DDT? Esse primeiro D aqui vem de dicloro, tem dois cloros aqui, difenil, tricloroetano. Tá? Essa substância é um inseticida, um poderoso inseticida, e causa mal às cadeias alimentares, aos seres vivos. Quem publicou um livro sobre os efeitos do DDT na natureza foi a grande bióloga Rachel Carson. Tá? Ela escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa. E lá ela convenceu o governo norte-americano, ao longo de anos, né, a banir o DDT lá nos Estados Unidos. Foi uma grande luta para ela, tá? E com certeza foi uma das primeiras lutas de causas ambientais no mundo. Aqui nós temos um gráfico, né, um diagrama, que mostra o quê? A quantidade de DDT vai aumentando. Então, por exemplo, no fitoplâncton, nessa cadeia alimentar aquática, observa. Fitoplâncton é o primeiro nível trófico, é o produtor. Quanto é que tem lá de DDT na água e pode passar para o fitoplâncton? 0,000003. Quando o zooplâncton se alimentar do fitoplâncton, ele vai pegar 0,04. Quando o peixe pequeno se alimentar do zooplâncton, ele vai poder ter lá 0,5, aumentou. Quando o peixe grande se alimentar do peixe pequeno, vai pegar quanto? 2 partes por milhão. E o homem, quando se alimentar de um peixe grande, 25 ppm, ou seja, uma concentração muito maior. Veja, aqui nós temos nesse slide uma reportagem da Record, uma brilhante reportagem da Record, sobre as consequências do mercúrio. Ok? Essa reportagem conta a história, por exemplo, de um homem chamado Cássio. Esse Cássio, ele é mestre em saúde pública, formado pela USP. Ele mora em São Paulo e ele foi até a região do Pará para estudar ali populações ribeirinhas. E esse homem, ele começou, pessoal, a comer peixe. E esse peixe estava com mercúrio. E ele não comeu um peixe, não. Ele praticamente estava comendo peixe praticamente todo dia. Porque lá naquela região ali do Pará, na Amazônia, comer peixe é algo super natural. Só que o peixe estava contaminado com mercúrio. Qual foi a consequência para ele? O que é que ele começou a sentir inicialmente? Dor de cabeça, insônia, um gosto metálico na boca. Depois de 2 anos, ele praticamente não estava nem falando mais. A reportagem voltou lá 2 anos depois e ele mal falava. E ele estava com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa. E os médicos deram para ele uns 4 ou 5 anos de vida. Então, olha só, tudo isso porque ele comeu um peixe que estava contaminado com mercúrio. Eu vou deixar o link dessa reportagem na descrição do vídeo, tá bom? Assistam lá que vale a pena. Aqui,
Essa foto eu tirei da própria reportagem, tá? Eu estou dando a fonte aqui, ó, reportagem da Record. Observe isso aqui, pessoal. Isso aqui é a asa do avião, tá vendo aqui em cima? Então o avião está sobrevoando essa área. Ó, isso aqui é mata, ó. Essa parte superior aqui é mata. Isso aqui no meio é área de mineração, é garimpo. Mas isso aqui era para ser floresta. Olha o contraste. Floresta, mineração. Isso causa um choque. Imagina aí como os rios não estão poluídos com esse metal. Olha essa outra foto, também da reportagem da Record. Aqui é mata, ó. Isso tudinho aqui é mata. No lado direito, mata. Aqui, ó, no meio, garimpo. Aqui é uma parte do avião que tirou a foto. Isso choca, não choca? Veja os danos que é para a natureza. Isso é terrível. Ver uma foto dessa é terrível. Olha só, por que se usa na mineração mercúrio? O mercúrio aqui ele é um metal líquido. Ele é metal líquido à temperatura ambiente. E o mercúrio ele fica tipo que deslizando aí por essa superfície. Mas quando ele chega no ouro, ele gruda no ouro. Ele vai juntando ouro. Então, o mercúrio é utilizado pelos mineiros, né, por quem trabalha com garimpo, pelos garimpeiros, para separar o ouro dos outros resíduos, né, grão de areia e tudo mais. Quando o ouro é grande, você vai lá e pega, mas ó, às vezes tem pequenas partículas de ouro aqui, ó, pequenos pedacinhos de ouro. Então, o mercúrio vem e junta isso. Só que depois, o que é que os garimpeiros fazem com o mercúrio? Joga fora, joga no rio. Pessoal, esse mapa aí, ele foi produzido, tá, com base em um estudo feito pelo Instituto Evandro Chagas. E depois de 36 trabalhos de pesquisa, eles verificaram que tinha 11.827 pessoas expostas ao mercúrio. E aí fizeram esse mapa. Então, cada pontinho desse vermelho foram pessoas que foram localizadas na região amazônica com exposição ao mercúrio. E onde existiam mais pessoas, uma maior concentração? Aqui, ó, no Vale do Tapajós, aqui, ó, que foi justamente onde o Cássio, mostrado pela reportagem da Record, ele estava. Pessoal, essa foto aqui é uma outra história. Já não é intoxicação por mercúrio, tá? Isso aconteceu aqui em Recife. Deixa eu ver se eu consigo tirar minha foto aqui, não consigo. Isso aconteceu aqui em Recife em fevereiro de 2021, desse ano. O que acontece? Irmãs foram internadas com a doença da urina preta, também conhecida como síndrome de Raffia. O que foi que essa irmã fez? Eu omiti aqui o rosto dela, tá bom? Eu tirei essa foto da internet e preservei a imagem dela. Veja, mulheres são infectadas no Recife pela doença causada pela toxina de peixe. Esse peixe é da espécie arabaiana. Então essas mulheres foram para um restaurante, podia ter sido eu, né? Eu moro aqui em Paulista, que é na região metropolitana do Recife. Essas mulheres, elas foram para um restaurante, comeram esse peixe, arabaiana, e começaram a passar mal, né? E estavam urinando, a urina estava realmente preta. Por quê? Porque essa toxina desse peixe afetou o fígado e os rins. Essas mulheres foram para no hospital, 2 irmãs, se eu não me engano. Uma delas veio a falecer. Então, sério. Então, no caso do momento anterior, eu falei de Cássio sobre as consequências do mercúrio na espécie humana. Aqui foi uma toxina, uma toxina genérica, né? Que esse peixe arabaiana, na cadeia alimentar que ele estava, por alguma razão, ele adquiriu essa toxina. A mulher, ao comer o peixe, adquiriu uma concentração ainda maior dessa toxina, vindo a desenvolver essa doença, síndrome do Raff ou doença da urina preta. Então, observa, aqui nós temos 2 casos de pessoas que se alimentaram de peixe. Um foi envenenado por conta do mercúrio e o outro por uma toxina genérica, né? Na reportagem eu não vi qual era essa toxina, tá certo? Mas é uma coisa bem atual aí para vocês. Procurei fazer as coisas com muita qualidade para produzir um melhor vídeo com o melhor conteúdo possível. E muito atual. Veja só, nós vamos agora fazer algumas questões do Enem, tá? Veja, essa questão do Enem foi retirada de 2021, tá bom? 2021. Estamos em 2021, né? Olha só.
Vamos ler o texto aqui. As tintas... aliás, por uma questão de ganhar tempo, veja, no Enem, muitas vezes, você pode pular aqui para o comando da questão, tá? E depois você faz a leitura. É recomendável fazer isso. Isso é uma outra dica. Então, espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia. Aí, ó, TBT. O que é TBT? Vamos ler o texto agora. As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação o composto tributil-estanho, TBT, uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. Aí vê só a questão aqui. A questão ela dá 5 cadeias alimentares e ela quer a maior concentração de TBT. Só que olha o que a questão pede. Ela pede no molusco. Então, todas as alternativas aqui vai ter molusco. Tá? Mas qual é a alternativa que vai ter, o molusco vai acumular maior quantidade de TBT? Pessoal, só lembrando, né, que os moluscos eles podem ser gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Quem são os gastrópodes? Caracol, né, lesma. Quem são os bivalves? Ostras, mexilhões. E quem são os cefalópodes? Polvos e lulas. Tá bom? Aí vamos lá. Deixa eu pegar agora o lápis para riscar aqui. Ó, na primeira, nós temos aqui o mexilhão. Ele está, obviamente, no consumidor primário, né? Então, ele vai ter maior TBT? Não, TBT é quem tem, ó, maior nível trófico. Aqui ele está em qual nível trófico? Ele está no segundo nível trófico. Aí na segunda cadeia alimentar, alga, microcrustáceo, anêmona do mar, caracol marinho. Esse caracol marinho, caranguejo e ave. Esse caracol está em qual nível trófico? 1, 2, 3, 4. Aqui ele está no quarto. Alga, hidromedusa, ostra. Ostra está em qual nível trófico? Terceiro. Deixa eu apagar aqui que ficou meio feioso. Para você acompanhar, vamos prezar pela qualidade. Essa ostra está no terceiro. Aí vamos lá. Quarta cadeia alimentar, cianobactéria, larva de equinodermo, camarão, lagosta, lula. Opa, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui tá, a lula está em qual nível trófico? Quinto. Vamos para de baixo. Cianobactéria, protozoário, esponja, estrela do mar, peixe, polvo. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Sexto nível trófico. Tá? Então, qual é o molusco que vai ser mais afetado pela concentração de TBT? É o molusco que está na quinta cadeia alimentar. Resposta, letra E. Vamos para a próxima questão? Deixa eu botar aqui no apontador. Vamos lá. Aqui, pessoal, essa questão fala do seguinte. Metais são contaminantes encontrados... A questão do Enem também, 2021, prova digital. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Atividade antrópica é atividade humana. Dentre esses, o mercúrio, ó, novamente está falando de mercúrio. Observe que o que eu falei para vocês cai, viu? Cai em prova. Olha aí, ó, mercúrio é aquele que apresenta a maior toxicidade. E o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Aí aqui está perguntando assim, ó. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontrado nos organismos serão, vamos lá, vamos analisar. A concentração de mercúrio será mais alta nos produtores do que nos decompositores. Falso. Né? A concentração nos produtores é a menor concentração, na verdade. Letra B. Iguais para todos os níveis, iguais para todos nos diferentes níveis tróficos. Errado. Existe uma concentração maior à medida que você avança na cadeia alimentar. Existe uma concentração mais baixa nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores. Falso. Existe uma concentração maior
nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores, é o contrário. Letra D. Essa concentração de mercúrio ela é mais alta nos consumidores primários do que nos consumidores... Eita, minha tela do vídeo ficou bem aqui na questão. É mais alta nos consumidores primários do que nos consumidores... Eu vou deixar por último essa daí. Ela é mais baixa nos níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis mais altos. Resposta letra E. Tá? Com certeza eu vou ter menos mercúrio nos níveis tróficos mais baixos, de menor ordem, do que naqueles níveis tróficos mais altos. Última questão do Enem. Olha como esse assunto cai no Enem, pessoal. 3 questões, tá? Essa questão aqui foi de 2012, ó. 2012. Vamos ver o que ele pede aqui, depois a gente vai para o texto. Com base nas informações e na figura, o elo da cadeia alimentar que apresenta as maiores concentrações do defensivo. Aqui não é mercúrio, aqui não é DDT, e nem é TBT. Aqui é um defensivo agrícola. Deixa eu destacar aqui. Um defensivo agrícola. Vamos ler o texto? O uso de defensivos agrícolas é preocupante pela sua toxicidade ao ecossistema, tanto ao meio biótico como abiótico, afetando as cadeias alimentares. Alguns defensivos, como o DDT, olha, aí ele destacou o DDT, tá? Que é um inseticida. Alguns defensivos, como o DDT, por serem muito estáveis, entram na cadeia alimentar e permanecem no ecossistema. Aí aqui ele dá uma cadeia alimentar, ó. Essa cadeia alimentar ela tem aqui uma planta, né, que é o milho, gafanhoto, sapo, cobra e gavião. Pessoal, qual é desses elementos aqui da cadeia alimentar que vai ter mais DDT? É o gavião, pessoal. Não é aquele que está no topo da cadeia? Não é assim? Então ele pede aqui, ó, qual alternativa contém as maiores concentrações de defensivo? É o sapo? É o sapo? Não. É a cobra? Não. É o gafanhoto? Não. É o milho? Não. É o gavião? É sim. É o gavião que está no topo da cadeia alimentar. Resposta letra E. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Não vai gastar dinheiro, não vai gastar dedo e ajuda demais o canal, demais mesmo. Tá? Deixa um comentário, nem que seja de uma linha. Né? Deixe seu like e comentário. Tivemos aí um tempo para fazer esse slide, para produzir esse material para você, e você nos ajuda dando o seu like e deixando o seu comentário, tá bom? Assista, esse dedinho aqui, assista aos próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima!